Oi gente, eu sou a Paty e hoje eu vou fazer meu primeiro diário de leitura do livro O Nome do Vento, que se você ainda não sabe, se você tá meio perdido, nós estamos fazendo leitura conjunta desse livro aqui no canal. Eu vou estar lendo esse livro junto com vocês durante o mês de novembro inteiro, então o grupo do Facebook vai estar aqui na caixa de descrição se você tem vontade de participar também. Eu elaborei algumas metas dividindo em 4 semanas que tem no mês e nessa primeira semana nós lemos 22 capítulos, ou seja, lemos do prólogo até o capítulo 22. É a primeira vez que eu faço um diário de leitura aqui no canal, eu até resolvi mudar um pouco o cenário para deixar o vídeo diferente. Eu acho que eu vou começar fazendo um resumo do que a gente leu nesses capítulos, porque tem muita gente que já leu O Nome do Vento e gostaria de relembrar algumas coisas que acontecem, então vamos lá. O livro começa com uma cena na pousada Marco do Percurso, que seria uma taverna, onde alguns homens estão contando uma história muito interessante para um garotinho. Depois chega um homem lá dizendo que foi atacado por uma espécie de monstro que pela descrição parecia uma aranha gigante. Até teve várias especulações para o que aquela coisa poderia ser e muitas pessoas acreditavam que era um demônio. Mas o dono da pousada, conhecido como Colt, sabia que aquilo não era um demônio, ele sabia que tipo de criatura era aquela e o que a sua presença significava também. E aí nessas conversas que ele tem com o amigo dele que trabalha ali na taverna, a gente já vê o quão misterioso é esse personagem. Ele é o protagonista do livro e a gente vê que ele tem um passado aí que ele tá meio escondendo de todo mundo. E durante a noite o Colt sai pra ir atrás de alguma coisa relacionada a essas criaturas e ele acaba salvando um cronista que está passando por ali do ataque dessas aranhas gigantes que aparecem de novo. E esse cronista, que seria um contador de histórias, acredita que o Colt na verdade é um cara chamado Kvolt, que o livro mostra uma pronúncia muito difícil que até agora eu não sei se entendi direito, mas eu acho que é Quoth. E esse cara seria o grande lendário matador do rei com várias histórias e que sabe o nome de todas as coisas, inclusive o nome do vento. E o cronista fica muito interessado e insiste bastante para escrever a história dele. E o Colt então resolve admitir que é ele mesmo e que se é para ele contar a história dele, que seja bem direitinho, e ele quer que o cronista fique escrevendo em tempo real tudo que ele vai narrando durante 3 dias. E foi aí que eu percebi que a trilogia é dividida nos 3 dias que o Colt conta a sua história para o cronista. E a partir daí a narrativa do livro muda, ela volta para o passado contando a história do Colt desde quando ele era criança, mas a narrativa não fica só no passado, ela volta para o presente em algumas partes e por aí vai alternando. Então a gente vai conhecendo a história dele desde quando ele era criança. Os pais dele tinham uma trupe muito famosa de teatro, então eles viajavam bastante, faziam várias peças e o Colt cresceu no meio de tudo isso. E um dia ele acaba conhecendo o Abent, ou Ben, que seria um arcanista, e ele acaba descobrindo que esse arcanista consegue realizar algumas magias, inclusive chamar o vento, ele sabe o nome do vento. E o Colt acaba ficando muito interessado em aprender todas essas coisas que ele faz e acaba convidando ele para participar ali da trupe. Então o Ben fica por um tempo vivendo com eles nessa trupe e acaba ensinando o Colt vários truques que ele conhece. O Ben também fala pro Colt da universidade onde ele aprendeu todas essas coisas e que um dia ele pode estudar lá também. E o Ben acaba descobrindo que o Colt aprende as coisas com muita facilidade, é só ele ver uma vez que ele já consegue reproduzir, então ele acaba aprendendo várias coisas durante esse tempo. E um dia até ele deu um susto no Ben, dizendo que sabia chamar o vento, e ele foi experimentar isso e meio que não deu muito certo, mas já abriu os nossos olhos para a capacidade que ele tem para fazer essas coisas. Até que um dia o Ben então vai embora e deixa a mensagem para o Colt ir fazer a universidade, deixar ele orgulhoso. E depois disso acontece uma grande tragédia no livro, que é a morte dos pais do Colt. A mãe dele mandou ele ir buscar lenha para a fogueira e quando ele voltou ele acabou encontrando toda a trupe, inclusive os pais mortos. E ele acaba encontrando lá na fogueira dos pais um grupo de homens que foram os responsáveis pelas mortes e depois de uma conversa eles acabam desaparecendo. E depois disso, nosso pequeno Colt ficou sozinho no mundo, se virando para achar comida, se virando para achar um lugar para dormir.
Ele acabou mendigando numa cidade também, onde teve algumas pessoas que ajudaram ele, mas ao mesmo tempo teve muitas pessoas que maltrataram ele, ou seja, ele só tá sofrendo demais até agora no capítulo 22. Então foi tudo isso que aconteceu até o final do capítulo 22, que é na página 154, ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu só fico imaginando a quantidade de coisas que tem ainda pra acontecer, porque a história tá bem no início de quando ele era criança. Ainda tem toda aquela etapa de aprendizado de todas as coisas que ele sabe, tem todas as histórias lendárias pelo qual o nome dele é conhecido. Então, gente, é por isso que os livros são tão grandes, tem tanta coisa para acontecer ainda. Uma coisa que todo mundo comentou lá no grupo é que os primeiros capítulos são meio confusos, principalmente o primeiro, que a gente não sabe de nada, mas depois que a narrativa muda e o coach começa a contar a sua história, você consegue se ambientar bem melhor no livro e a leitura flui muito bem depois disso. Eu gostei muito de todo aquele tempo que o coach conviveu com o Ben, toda aquela coisa de mestre e aprendiz, eu achei muito legal. Eu gostei muito do personagem do Ben, gostei muito do relacionamento dele com o coach, como ele ensinava as coisas também. Assim como em outras histórias e filmes onde tem o mestre e o aprendiz, teve aquela coisa de você ter paciência e aprender as coisas aos poucos, e eu gostei disso. Então eu acho que essa parte foi a minha favorita do que a gente leu até agora. A morte dos pais do Ben foi algo que aconteceu muito rápido, muito inesperado, e foi aí que eu vi um ponto muito interessante na narrativa do livro, que foi o fato dele nos avisar antes o que ia acontecer. Antes dele voltar para o acampamento, ele estava contando o quanto ele queria que os pais tivessem aproveitado esse tempo que estavam sozinhos, porque depois eles estariam mortos, então ele avisou antes que os pais dele iam morrer antes de mostrar o acontecido. Então eu gostei bastante da forma como o coach está narrando a sua própria história. Achei muito interessante também que quando volta pro presente mostra como o personagem está se sentindo ao ter narrado aquilo. Depois de contar sobre a morte dos pais, todo mundo ficou chocado e com pena dele, mas ele não se mostrou abalado na frente dos outros, e quando ele ficou sozinho, ele mostrou suas emoções, e foi muito bom de ler isso no livro. A morte dos pais dele ainda não foi totalmente explicada, mas você já consegue ver que aquele grupo de homens responsáveis pelas mortes foi o grupo Chandriano. Ao se aproximar deles, o coach percebeu que a fogueira estava com uma chama azulada, o que dá a entender que é eles. E os capítulos depois disso foi só o sofrimento do menino tentando sobreviver sozinho após a morte dos pais. Eu tô com muita pena dele, esses capítulos foram bem tristes e eu quero saber agora o que vai acontecer com ele. E é isso, gente, eu tô gostando bastante da leitura até agora, eu acho que só tem a melhorar daqui pra frente. Eu tô gostando muito da interação de vocês lá no grupo, tá muito legal, eu adorei todos os comentários que vocês colocaram sobre como tá indo a leitura de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido atingir a meta da primeira semana. Hoje começamos a segunda meta e semana que vem eu volto aqui com o segundo diário de leitura. Enquanto isso, vocês continuem interagindo comigo lá no grupo e deixe seu comentário aqui se você tá gostando da leitura até agora. Não se esqueçam, gente, de curtir o vídeo, e se você tá chegando aqui agora, aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos diários de leitura. E até o próximo vídeo. Tchau!